O inverno no hemisfério sul começa oficialmente no dia 21 de junho, às 0h32, pelo horário de Brasília, e vai se estender até o dia 22 de setembro, às 16h21, também pelo horário de Brasília. O inverno é a época que menos chove na maioria das áreas do país, com exceção mesmo lá do extremo norte e da costa leste do Nordeste, que tem durante o inverno pico de chuva, e o sul do Brasil, que tem aí chuva com certa regularidade, porque tem a passagem das frentes frias. A gente está saindo agora de uma condição de laninha que começou lá em julho de 2020. Agora a gente entra em neutralidade, finalmente o Pacífico começa a esquentar um pouco mais, ficar mais próximo da neutralidade. E como esse fenômeno ele representa um importante modulador do clima aqui do Brasil, quando ele está nessa fase mais neutra, como a gente não tem nenhuma laninha, nem um El Niño agora, outros fatores passam a ter uma importância cada vez maior, como, por exemplo, o padrão de temperaturas aqui do Oceano Atlântico Sul, próxima à costa do Sul, Sudeste e também entre a costa da Argentina e do Uruguai. E esse padrão de temperatura passa a ter uma força muito maior no nosso inverno agora. O que a gente tem agora para junho também, e vai continuar também ao longo, pelo menos, desse início e meio do inverno, é um padrão de anomalias negativas de temperatura, ou seja, temperaturas mais baixas que a média entre o sul e o sudeste do país, e temperaturas um pouco mais altas que a média, um pouco mais ao sul, entre o Uruguai e a Argentina. Um fator que acaba dificultando a chegada, a formação e a passagem de frentes frias aqui na América do Sul, especificamente no nosso centro-sul do país. Alguma surpresa em relação à chuva na região sudeste do Brasil nesse inverno? Realmente o inverno não é o período mais chuvoso no sudeste do país. E o que a gente espera para o início do inverno é bem parecido com a situação do sul do país. A gente espera que em julho agora a gente tenha a formação desse bloqueio que impeça das frentes frias chegarem também ao sudeste, e a gente espera que realmente esse início de inverno seja com sol forte, tempo aberto, e aí com menos nebulosidade acaba que as temperaturas sobem bastante. Então esse início de inverno deve ser com temperaturas altas para a época do ano ainda. Mas conforme a gente entra mais ao longo de agosto, setembro, as temperaturas também vão caindo. Então, para agosto, essas frentes frias devem vir com maior intensidade, chegando também no sudeste. Então, a expectativa para o sudeste é de alguns dias de chuva mais significativos. Mesmo no inverno, a gente tem essa expectativa de que tenha mais chuva em grande parte do sudeste, em grande parte de São Paulo, do Rio de Janeiro, do sul de Minas. Então, em agosto, a gente vai ter aí mais frio e também mais chuva. Não é um padrão de reversão realmente do que a gente está acostumado, mas são alguns eventos mais pontuais de chuva acontecendo. Agosto normalmente é um mês bem seco, e quando a gente coloca alguns 3, 4 dias de chuva mais forte, essa média já sobe bastante de chuva. Então, realmente não é um agosto molhado, mas já é alguma chuva que não é comum de acontecer. Vai ser o mês em que a gente vai ter mais massas de ar polar avançando, e elas devem ficar concentradas especialmente nessa primeira quinzena de agosto. Então, a primeira quinzena deve ser mais chuvosa do que a segunda. Com essas frentes frias intensas, é possível que nós tenhamos condições de geada para áreas do sul de Minas, Triângulo Mineiro, São Paulo, interior de São Paulo? Realmente, se tem um período onde essa probabilidade fica mais alta de ter geada nessas regiões, é realmente em agosto. Nesse final de inverno, em setembro, a gente vai ter a atmosfera bem seca já, e a gente já vai ter o início do aquecimento. Então, o sol ele volta a vir em direção ao hemisfério sul. Essa é uma combinação muito favorável à ocorrência de períodos de calor intenso. No ano passado, a gente teve várias ondas de calor ocorrendo em setembro, tivemos recorde de temperatura em várias regiões, e a expectativa é de que esse setembro de 2021 também seja nessa linha, também seja com temperaturas altas, com grande probabilidade da ocorrência de onda de calor. A gente não fala ainda em previsão, está muito distante, mas a gente tem sim todas as combinações, todos os ingredientes que são necessários para essa combinação. Não deve ser um setembro tão quente quanto 2020, mas também temos previsão de bastante calor. Quando você fala num setembro mais quente, é uma situação complicada, porque aí você tem maior evaporação, nós ainda temos
muita queimada que acontece, né? Então, assim, o solo já vem todo ressecado, já está ressecado, o nível de armazenamento de umidade já está muito baixo, então setembro promete também ser um mês aí provavelmente bem complicado, né, em relação ao alastramento de focos de fogo, né? Vamos ficar muito atentos em relação a isso.